tudo bem, gente? Hoje nós vamos fazer aqui um mini guia de pincéis, não é mesmo? Para iniciantes, no caso, tá? Bem voltado para iniciantes, porque uma seguidora muito querida pediu, uma inscrita, na verdade, aqui do canal, pediu para que eu fizesse um guia para ela de pincéis, e eu me dei conta de que eu não tenho mesmo, entendeu? Talvez eu tenha uma versão muito antiga, mas agora a gente já tem pincéis muito melhores e que realmente merecem essa atenção. Então vamos fazer um guia de pincéis, tá? Não é? É um vídeo bem útil para você que tá começando e não sabe por onde começar, né? No caso, por onde começar a comprar. Tá, primeiro é importante você entender o seguinte. A gente tem muita opção de pincel hoje, tá? Muitas, infinitas opções. E a gente tem as versões tanto soltas quanto de kit, tá? Então eu vou dar pra vocês duas opções, tá? Pros dois lados. Eu vou dar pra vocês uma opção de kit de pincel nacional barato e uma opção de kit de pincel nacional também, mas não tão barato. E vou dar a opção de pincel solto, e eu vou mostrar pra vocês os que vocês não podem ficar sem pra ter uma maquiagem profissional, beleza? Então, vamos lá. Antes de começar, vou pedir pra você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de make-up, quando exato por lá também, tá bom? Todos os produtos que estão na minha face, no caso, e meus brincos e tudo isso, vão estar aqui embaixo pra vocês, na descrição do vídeo, beleza? Então agora, vamos começar com os nossos tops de fato. Muito que bem. Vamos começar pros de kits, que eu acho que fica mais organizado, né? Pra gente começar a falar. Bom, não existe como começar a falar de pincel, de kit de iniciante, sem falar de LF Pro. Não existe como, entendeu? Nesse mundo não tem como. Então, assim, deixa eu pegar meu kit aqui, que ele tá meio misturado com outros pincéis, mas ele tá todo aqui. Vocês vão conseguir visualizar, ó. E tem uns a mais aqui, mas todos esses douradinhos, tá vendo? São 12 pincéis, tá? Que vem no kit deles. O legal é que vem pincel de base, corretivo, não. Vem pincel de base, pó, blush, que você com o mesmo pincel de blush você consegue fazer contorno e consegue fazer iluminação também, tá? E os de olhos, que são vários, tá? Ó. Tem muitas e muitas opções dos de olhos. Eu vou separar eles pra vocês, o kit, pra vocês verem, que eu acho que só falando o que vem não faz muito sentido, né? Pera. Deixa eu juntar, que eles estão meio espalhados, porque eu deixo realmente eles espalhados, no caso. Ah, não, tem de corretivo sim, gente. Eu comi bola que faz tempo que eu não uso ele, daí no caso eu não lembrei mesmo. Tá, esse aqui, pera, deixa eu pegar o de pó. São 12 no total, se eu não me engano. Ó. E aí é assim, tá? Eu vou começar pela numeração deles, que eu acho que fica mais fácil. Ó, pincel de número 1 é o de pó, é esse bem grandão. Reparem que eu, particularmente, gosto de guardar os pincéis dentro das redinhas pra manter o formato do pincel, porque conforme você vai usando e vai lavando, eles tendem a ficar mais abertos mesmo, e aí eu sinto que perde um pouco do formato do pincel. Eu particularmente não gosto, mas isso é de cada pessoal, tá? Tem muita gente que prefere que ele fique mais aberto, que acha mais fácil de utilizar, e aí realmente é bem pessoal, tá? Então esse aqui seria o pincel 1 do kit profissional, tá? Da LF Pro, que é bem basicão assim, ele tem a base preta de madeira e tem esse douradinho aqui e um pincelão gigante de pó. Então esse seria o pincel de number 1, certo? De número 1. O pincel de número 2, que é aquele que eu falei pra vocês, multifuncional, que você consegue usar pra fazer contorno, blush e iluminador, tá? E ele super funciona muito bem nas 3 funções, tá? Pra quem não tem tanta habilidade ainda, tá desenvolvendo e tal, ele é bom pra iluminador porque ele já aplica sem formar degrau, sabe? Então, realmente, ele é um pincel bem diferenciado, tá? Ó, então, 1 e 2, pincel de pó e pincel de contorno. Depois o 3, deixa eu achar ele aqui, pera. Eu acho que é esse cara aqui, ó, é o de base, tá? Que, nesse caso, ele é menorzinho nesse kit, porque ele te dá mais controle das regiões que você vai aplicar a base. É muito bom pra quem tá começando, tá? Pincéis menores ajudam bastante você a ter bastante controle e começar a desenvolver aí a sua habilidade com os pincéis, tá? Esse é um kit que, assim, eu acho fantástico, eu acho perfeito de verdade, tá? Ó, o 4 seria o que você pode usar pra produtos cremosos, por isso que eu falei que tinha pra corretivo. Você pode usar ele pra corretivo também, se você não quiser usar o de base. Você pode usar ele, como você também pode usar pra aplicar produtos cremosos na pálpebra, tá? Ele tá limpinho, como vocês podem ver, porque eu não gosto tanto desse pincel, não me adaptei tanto a ele. Mas é um pincel legal, tá? Eu vejo a Luke, que é quem fez os produtos, no caso, usando e funciona super bem, então quer dizer, o problema sou eu mesma no caso. Não é o pincel, vamos deixar isso claro, tá? O pincel de número, pera, esse foi no 4, deixa eu achar o 5. Deixa eu achar aqui, que são muitos pincéis, muitos.
7. Aqui, o de número 5, a gente começa com o básico de aplicar sombra, tá? E nesse kit, ela tem 3 tamanhos, na verdade, tá? Esse daqui seria o de número 5, como eu falei. Ele é um grandão pra aplicar sombra no olho todo mesmo, tá? O legal é que ele é meio gordinho e você consegue dar uma esfumadinha. Começar e dar uma esfumadinha no côncavo com ele, tá? Ele é muito bom esse pincel. O 6... Pera, deixa eu achar ele aqui, que eu acabei de ver ele. É esse cara aqui, ó. Ele é um de esfumar. Ele é menorzinho, tá vendo? Que ele é meio cônico. Ele é perfeito pra esfumar, tá? A sombra no olho, é perfeito esse pincel. Ele é muito, muito bom. Esse é o 6, né? O 7 é um de aplicar sombras também, só que ele é ainda mais fofinho. Você já consegue começar a esfumar um pouco melhor a sombra no côncavo, tá? É muito bom esse pincel também. O 8, ó, é um de aplicar sombras menorzinho, tá? Tá bem sujinho, eu acabei de usar na minha maquiagem, inclusive. E ele tem esse tamanho menor, que é já pra você conseguir controlar e, né, escolher onde você quer aplicar a sombra. Não é tão aberto e é bom pra quem tem pálpebra pequena, que às vezes pode não ter tão bem informada, vamos dizer assim, essa habilidade, né? O 9 é o chanfro côncavo, que pra mim é a sacada da Lu de pincel. Ele é um pincel que você consegue, ele encaixa certinho no seu canto externo e você consegue fazer o esfumado perfeito no côncavo por conta dessa pontinha, tá vendo? Você consegue encostar certinho no côncavo e fica perfeito, cara. Esse pincel, ele é sensacional. E nessas cerdas, que são as cerdas naturais, não, tá certo, são as cerdas normais, fica perfeito. Juro pra vocês, muito bom esse pincel. E depois a gente vai ter o de... Pera, esse foi o 9, né? 10, ó, que é um menorzinho de detalhes, tá? Que você já consegue fazer coisas menores com eles. Com ele você consegue já aplicar a sombra no canto externo e começar a aplicar a sombra aqui embaixo. Tudo vai depender do tamanho do seu olho. Pra mim, no meu caso, no meu olho, ele funciona mais como um pincel de aplicar sombras menor mesmo. Eu não consigo fazer detalhes, que meu olho é pequeno e ele é muito grande daí pra fazer detalhes. Pra fazer detalhes no meu olho, o perfeito é esse cara aqui, que é o 12. Esse pincel, vou falar pra vocês, gente. Aí tem o pincel de lábios também, que eu vou pegar pra vocês verem. Esse pincel é sensacional. Eu faço aqui embaixo com ele, eu faço cantinho interno e faço às vezes canto externo aqui, se eu quero aplicar a sombra bem específica, num ponto bem específico, depois que eu já esfumei, já fiz o esfumadão maior, fazer com ele é perfeito, tá? Então, esse kit, vou falar pra vocês, ele vale cada centavo. Faltou mostrar o de lábios, né? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Ó, o de lábios, ele vem com esse estojinho, ó, e ele é assim, olha que top. Tá, eu particularmente quase não uso, porque eu gosto de aplicar batom direto ou com a bala ou com o aplicadorzinho de batom líquido mesmo. Mas pra quem gosta e quem tá querendo desenvolver essa habilidade, é top, tá? Então, não tem como começar a falar de indicação de pincel sem indicar os pincéis da Lu, que realmente hoje no mercado nacional, relação custo-benefício, pra mim são os melhores pincéis. E até não custo-benefício também, eu acho que eles são os melhores pincéis que a gente tem real, assim, no mercado, tá? Depois, ainda falando de kit, a gente tem o kit da Mariana Saad, que eu comprei numa promoção da Oceane, porque esses pincéis, eles são carésimos, eles são muito caros, de verdade, assim. Claro, não se compara a Sigma e tal, mas eles são pincéis bem caros, tá? Aqui tá o kit todo dela, porque, assim, ele é fenomenal, tá? Eu vou mostrar pra vocês o... Deixa eu ver se eu vou mostrar ele inteiro, porque ele é muito grande, gente. Ele tem, acho que sei lá quantos pincéis aqui. Deixa eu ver, vou começar mostrando um por um, vai, vamos lá. Ó, de base dela é maior e é fenomenal. Ele deixa a pele, dá um acabamento, um polimento fantástico, sabe? Pra base, enfim. O meu tá imundo, ele já passou do sujo faz tempo, eu tenho que lavar ele mesmo. Nem dá pra usar de novo, tem que lavar mesmo. Mas ele é fantástico. Gente, que pincel bom, juro pra vocês. Dá um acabamento na pele que deixa mais bonito que esponja pra mim, tá? Mas isso é gosto pessoal mesmo, que tem uma galera aí que é bem viciada em esponja, né? Eu, no caso, prefiro realmente pincel. Aí a gente vai vir pro MS2, ó, que eu uso pra iluminador, mas você pode usar pra blush. Você pode usar pra aplicar pó aqui. Você pode usar aqui o iluminador que eu falo, você pode usar aqui pra aplicar pós em lugares estratégicos do rosto, tá? Ele é perfeito, esse pincel, mas eu gosto mais dele pra iluminador. Ele é muito, muito bom. Aí, MS3, deixa eu ver se eu acho aqui, pera. Eu tenho que caçar meus pincéis. Esse aqui já é o 4, já vou deixar perto, né? Deixa eu ver, MS7, não é ainda. MS3, ó. Esse cara aqui eu amo pra aplicar pó aqui. Quando eu não vou usar esponjinha, que eu não tenho tantas esponjinhas de aplicação de pó, pra ter uma pra cada pó, pra não virar uma bagunça de um pó só, entendeu? Uma meleca de pó. Então, eu gosto de usar ele. Ele é perfeito, ele encaixa aqui, ó, certinho, tá vendo?
Encaixa aqui, você consegue polir a pele toda com ele também. Ele é perfeito, esse pincel. Eu sou realmente muito apaixonada. Então, lembrando que esse é o MS3, tá? MS4, a gente já vem pro pincel de contorno, que é esse menorzinho, tá vendo? E ele é mais... As cerdas são mais curtinhas, ele é bem denso, tá? Ele contorna como ninguém, cara. O contorno desse cara aqui é bem preciso, tá? Ele desenha real, assim, o rosto é muito top. Eu gosto demais desse pincel pra contornar. Aí a gente tem o MS... Espera, 4, faltam 5, né? Que é o de pó, ó. Dos melhores pincéis de pó que eu tenho, tá? Eu gosto mais dele do que do da Sigma, de verdade. Por quê? Vou explicar pra vocês. Porque ele tem uma tecnologia nas cerdas que ele dá um polimento na pele que não tem conversa. Aí, o que que eu faço? Normalmente, eu aplico o pó com esse cara aqui, tipo aqui, no rosto inteiro, né? Onde eu quero aplicar. E venho espalhando o excesso do pó no rosto todo e já polindo. E ele dá esse efeito, assim, que nem parece que você tá, tipo, não dá aquele efeito de pó marcadão, sabe? É perfeito, cara. Esses pincéis da Mari, falar pra você, ela arrasou demais. Aí temos o MS6, que é o de blush, tá? Tradicionalzão, bem grandão, mas eu gosto muito dele. Eu acho que ele é superior à maioria dos pincéis de blush que a gente pode falar. Ele aplica, você consegue fazer tudo com ele. Você consegue, tipo, deixar com a cor bem intensa, você consegue esfumar bem, você consegue aplicar esfumado. Ele te dá uma série de possibilidades de funções e, enfim, tá? Eu gosto muito dele. Ele é bem, as cerdas desses pincéis todos tem uma qualidade, assim, que é, assim, top, tá? Saiu de Lu Ferraz, a gente já começa a falar de Mariana Sade, porque os tops dos pincéis dela são fenomenais. MS7 é esse cara aqui, que eu gosto de usar pra aplicar sombra, mas ele pode ser de iluminador também, ó, tá? É importante falar que no briefing de cada um deles, não é no briefing, é no... como que se fala? Na descrição de cada pincel fala a função que a Mari idealizou pra eles. Mas alguns, assim, eu não curti muito a forma que ela pensou pros pincéis. E eu não uso tanto do jeito que ela falou. Porque pra mim não funcionou, mas pode ser que funcione pra você, tá? Então, ó, esse aqui pode ser um pincel de iluminador, como também pode ser pra aplicar sombras. Eu uso pras duas coisas. Ele funciona maravilhosamente bem dos dois jeitos, tá? Então, esse é o MS7. MS8, se eu não me engano, ele é ele é quase que um desfumar, só que ele é muito fino pra esfumar. Eu acho que nesse sentido a Mari pecou, tá? No kit dela eu não achei nada tão bom de esfumar. Ela lançou agora, recentemente, no final do ano. Eu, inclusive, comprei, deve estar pra chegar em algum momento, os pincéis de esfumar que vão compor o kit, mas até esse momento não temos, não é mesmo? Então a gente vai falar do que a gente, né, do kit inicial dela. Esse aqui, então, como eu falei, é o MS8, tá? E ele pode ser de esfumar, tá? Você consegue aplicar aqui no cantinho externo, você consegue esfumar e muito bem, tá? Ele não deixa a desejar. Eu só acho que ele não facilita tanto o nosso trabalho. Eu acho que tem pincéis que facilitam mais. Mas não é que ele não seja bom, entendeu? MS8, cadê o MS9? Vamos ver se eu acho. MS11, MS12, Jesus. Pera, 10, 11, 12, só tá faltando 9 mesmo. Deve ser... Não, esse é o 13. Gente, cadê o 9? Pera. MS8. Tá bom, né? Não tô achando o 9 mesmo. 12. Gente, cadê o 9? 13. Ah, o 9, achei. Depois de muita luta, achei o MS9. É esse cara aqui, ó. De detalhes, tá? Que você consegue aplicar aqui embaixo, você consegue fazer um delineado. O delineado esfumado ele faz como nenhum outro. Ele é muito top, tá? Tanto que você pode ver que tá sujinho. E se tá sujinho é porque eu uso bastante, entendeu? Senão ele fica mais pra limpo mesmo. E é fenomenal esse pincel. Ele é bastante preciso mesmo, tá? Então, se você quiser, vamos supor, você não sabe fazer delineado, tem medo de fazer. Você pode passar um lápis você pode passar um lápis de olho ali e esfumar com ele, que logo você vai pegar a manha de fazer e vai ficar super fácil. E é perfeito, que você desenvolve duas técnicas, a de esfumar o lápis e a de aprender a aplicar, sabe? Então, assim, perfeito esse pincel, tá? Eu amo e eu uso mais ele aqui embaixo, tá? Não uso tanto ele pra delineador, por motivos de que eu aprendi já a fazer o delineador direto. Mas é só por uma questão de fazer muito mesmo, tá? Se você não faz muito, você acaba demorando mais pra pegar a manha. Deixa eu achar o 9 agora. Pera. Não, o 9 era esse, né, animal? É o 10 agora. Tá, o 10 é esse cara aqui, que na minha opinião é um pincel de aplicar sombras, tá? Mais gordinho assim, você consegue esfumar um pouquinho com ele também. Mas eu uso mais ele pra aplicar sombra mesmo, tá? Ele pode ser pra iluminador se você quiser. Ele também vai funcionar, mas eu acabo usando mais pra sombra por nenhum motivo, só por isso mesmo.
MS11, ó, é esse que eu diria que quase de detalhes, ó. Ele já começa a ser um pouquinho menor. Funciona muitíssimo bem pra aplicar sombra. Esse aqui é o que eu mais gosto da linha dela pra aplicar sombras. Eu acho que é o que aplica melhor, tá? Exatamente porque ele é menorzinho e bem denso, tá vendo? E aí ele pega bastante produto e aplica muito bem. É muito bom. Os pincéis de olhos da Mari, embora tenha faltado realmente um voltado pro desfumar, eles são realmente incríveis, tá? E aí a gente tem o 12, que é esse cara aqui, que ele é quase que um desfumar também, ó. Tá vendo? Mas ele é um de aplicar sombras bem gordinho, eu gosto muito dele. Eu uso ele pra esfumar bastante no côncavo, acho que ele funciona, assim, bem. Não é tão fácil de esfumar, como eu falei, né, pra vocês com eles. Mas ele é muito bom mesmo assim, tá? Se você não tem nenhum, pode ser que você goste. Tem outras opções melhores, mas ele é uma opção boa. Se você quiser comprar o kit fechado, por exemplo, tá? E por fim, a gente tem o MS13, que é o de delineado, de delineador, que também pode ser de sobrancelhas. É excelente esse pincel, ele é bem firme, bem preciso, ele é muito bom, dos melhores pincéis para essa função que eu tenho, tá? E esse, então, foi o kit de Dona Mariana Saad, né? By Oceane, que realmente é muito caro, tá? É realmente bem caro mesmo. Tipo, o da Lu custa, no preço normal, ele deve estar custando 219. E volta e meia ela faz promoção no site, você consegue pagar 189, 200 nele, entendeu? Já o da Mariana Saad inteiro, você vai pagar pelo menos uns 500 e pouco, 550, entendeu? Então, assim, é uma diferença razoável. A qualidade dos pincéis é bem parecida, tá? Realmente, a qualidade do da Mariana são muito, muito bons. Mas, assim, não justifica essa discrepância de valor, né? Só são pincéis muito bons e eu quis mencionar porque realmente vale a pena, tá? Eu acho que eles podiam custar um pouquinho menos, mas eles são bons o suficiente pra custar esse valor também. Muito bem. Aí agora a gente vai começar a falar então dos pincéis soltos, tá? Basicamente de pincel solto, a gente tem, assim, pra pele, Impera, tá? Impera, realmente Lu Ferraz, Impera. A gente tem, ó, deixa eu começar a mostrar pra vocês os de... Vou pegar os limpos, no caso, né? Deixa eu pegar os que ela tem ainda na linha, ó. Esse daqui, pra aplicar base, pra mim é o melhor que existe no mundo. É o CS14. Ele é... Eu não sei explicar, gente. Ele é de uma perfeição. Eu juro pra vocês. Esse pincel, ele aplica, ele já polish, ele já dá acabamento. Ele deixa a pele com cara de pele. Você não fica parecendo uma boneca. Mano, ele é perfeito. Ele é 100% perfeito. Não tem nem o que falar, entendeu? E o legal é que ele demora horrores pra sujar. Então, assim, é bom isso também, entendeu? Porque eu não sei vocês, mas eu odeio lavar pincel. Então, assim, eu adoro que demora pra sujar, adoro. Você consegue usar umas 10, 15 vezes fácil, tá? Já usei. Não recomendo, mas já usei. E super dá certo. É muito bom realmente, tá? E aí, assim, pincéis... eu não comecei falando direito, né? Perdão. Pincéis essenciais, tá? Eu só vou mostrar pra vocês os que vocês têm que ter pra começar. Então, não vai ter... não vou ficar me apegando a pincéis do, tipo, muito detalhezinho, sabe? Então, esse que eu mostrei pra vocês de base é o que eu mais gosto, tá? Corretivo, na minha opinião, você consegue usar o de base também pra aplicar corretivo. Eu, particularmente, gosto de usar esse cara aqui, que também pode ser o seu de base, se você quiser, o CS31. Eu gosto desse cortinho, eu acho que ele encaixa aqui muito bem e ele esfuma como ninguém, tá? E esse mesmo pincel você já consegue usar pra fazer contorno cremoso, se você quiser. Então, um pincel, você já consegue ter duas funções, tá? Pra blush, pra blush e contorno, você pode ter só um pincel. Eu, particularmente, não gosto muito. Por quê? Porque eu acho que o contorno fica muito aberto, você não consegue desenhar tão bem o rosto quando você usa pincéis muito grandes, por exemplo, só esse aqui para contorno e para blush, entendeu? E se você usa ele ainda para contornar também, ele vai dar uma abertura maior, você vai ficar com essa região muito grande, assim, é muito difícil você ter controle preciso, sabe, com ele, por ele ser muito grande. Mas, essencial, vamos falar assim, tá começando, não quero gastar muito, então eu indico ele pra blush e contorno, tá? Não era esse, era o outro, pera. Que essa é a versão antiga. Base e corretivo, pode ser só esse. Então, ó, vamos contar, tá? Blush e contorno, base e corretivo. Iluminador, deixa eu pensar. Iluminador eu indico, se você vai comprar um só, o da Dye Makeup, tá? Que é esse cara aqui, que é o F28. Ele é perfeito, ele consegue te fazer um iluminado bem delicado, como ele consegue te trazer um iluminadão, assim, um rastro de lesma, manja, que é o que a gente tem por aqui hoje, por exemplo. Que, aliás, a gente tem sempre nesse canal, que eu sou essa pessoa, né? Eu indico esse cara aqui, tá? Pra iluminador. Gosto demais. Então, temos 3 pincéis aqui. Depois, pó. Temos que ter um de pó.
Aí um grandão, pode ser LF Pro, pode ser Mariana Saad, LF Pro é mais barato um pouco, opa, que eu meu olho, né? A pessoa está atrapalhada hoje, então o de pó, tá? Então temos de basicamente tudo de pele, falta a sobrancelha. Mas tem duas opções, sobrancelha você pode ou comprar um produto de canetinha que você já aplica direto e aí você não precisa de um pincel, ou se você quiser com sombra ou pastinha de sobrancelha, aí você realmente vai precisar de um pincel e aí pode ser aquele da Mariana Saad, tá? Que eu falei pra vocês, porque o que eu mais uso é o da Sigma, e o da Sigma é muito caro e não tem necessidade. O da Mariana Saad eu só não uso pra isso porque eu só tenho um. Aí eu acabei deixando ele pra outras coisas, mas pode ser, ó, o MS13, tá? Esse pincel não tem tanto, assim, não tem tanto, como eu vou dizer, pode ser meio que de qualquer marca, assim, ele vai ser meio que quase sempre a mesma coisa, entendeu? Só esse da Mariana é legal pra delinear. Se você quiser comprar um só pra fazer a sobrancelha e pra delinear, te aconselho a usar um delineador marrom, que se você usar o delineador preto e for passar na sobrancelha depois vai cagar a sua sobrancelha. Então te recomendo usar delineador marrom em gel. Mas se você for comprar só pra delinear, tá? Esse aqui é melhor. Aí eu indico o da Mariana Saad mesmo, tá? Que é o MS13. Muito bom. Ah, o da Candice Berenice também é muito bom. Gosto muito. Depois desses, então, vamos continuar segurando os pincéis pra gente contar. 5. Aí, base corretivo, pó, blush, contorno, iluminador. Aí agora a gente vai falar de sombras então, né? Deixa eu pegar os pincéis de sombra que eu mais amo na vida. Adivinhem. Adivinhem, muito difícil. De sombra você precisa ter 2, na minha opinião, tá? Mínimos assim, tipo. O de esfumar grandão, que esse aqui da LF Pro. Deixa eu pegar um limpo, vai. Que eu tenho um limpo aqui, ó. Um grandão, tá vendo, ó? Rabão de cavalo bem grandão. E um menorzinho, talvez, se você quiser trabalhar com detalhes. Se não, se você não puder, fica só com grandão, tá? Eu vou manter só o grandão, não vou trazer os dois, não, pra não ficar tão confuso. E um de aplicar sombras, que pode ser o da Vult, também, que é muito bom. E no caso aqui eu só vou indicar o da LF Pro, porque eu prefiro mesmo, mas o da Vult também é muito bom, tá? Ó, esse aqui é o 8, tá? Do Kit Pro. Então, basicamente, pra você fazer uma maquiagem basiquinha, assim, tipo, nada... Os essenciais, na minha opinião, são esses aqui soltos, tá? E é isso, aqui esse aqui não é solto, né? Tem esse detalhe, eu esqueci que ele não é solto. Mas a Lu tem, eu acho, um de aplicar sombras agora. Deixa eu ver qual que é. Peraí, deixa eu achar um solto dele aqui. Que dê o solto dela. Será que eu pus junto ali? Que é um que ela usa pra outro efeito também. Deixa eu achar ele, pera. Achei, é esse cara aqui. Ó, eu usei ele pra aplicar corretivo, mas ele super funciona com... Não, não vou fazer isso. Pera, vamos trocar. Vou pegar o da Vult mesmo, porque é mais fácil de vocês acharem também e mais barato. Ó, então essenciais mesmo, que eu diria... Tipo assim, não dá pra ficar sem esses pincéis, tá? Pra fazer uma maquiagem legal, assim, com acabamento legal. São base e corretivo, pode ser um só, tá? Blush, contorno e iluminador. Não, blush e contorno, esse daqui. Iluminador, da Makeup não é tão barato, mas vale cada centavo, tá? Pó, o da Lu, do kit dela fechado, mas é porque ele é muito bom mesmo, tá? Eu amo esse pincel. Tem outros pincéis de pó que são legais, mas eu não consigo pensar em outro que não seja esse, de verdade. Aí depois a gente tem o de esfumar grandão, que eu acho mais simples pra você fazer um esfumado mais dissipado, tá? Que dá aquele efeito mais profissional, que é o CN37 da Lu. Depois a gente tem o da Vult, número 14, pra aplicar sombras. Depois a gente tem um de delinear. Esqueci alguma coisa, amor? Base corretivo. Base corretivo. Blush, contorno, iluminador... Pó, pode ser tanto de delineador quanto de sobrancelha, esse daqui. Ah, vou dar mais uma opção pra vocês, vai, desse de sobrancelha. Deixa eu pegar uma outra opção, que eu falei pra vocês que eu gosto muito. Deixa eu achar aqui ela, pera, pra mostrar pra vocês. Que aí vocês não ficam com uma opção só, né, pra tudo que ninguém merece, né? Tem muitos outros pincéis que eu gosto muito, tá? Mas eu trouxe pra vocês os que eu mais gosto real, assim. Esse daqui, ó. Acho que é esse daqui, ó. Esse eu tô tentando achar o meu da Candice Berenice, mas eu não sei onde ele tá. Porque significa que eu não tô usando tanto ele. Então eu vou trazer esse daqui, ó, da Love Beauty, que eu gosto muito também, tá? É o LS10. Eu não sei se eles vendem separado ou se é só no kit. Não sei dizer, porque eu comprei o kit deles. Mas se vocês não encontrarem esses pincéis, ou da Mariana Saad, se vocês acharem muito caro, e realmente não é barato, né, ele é caro mesmo, aí pode comprar o da Vult, pode comprar uma versão mais simples que vai funcionar também, tá? Esse pincel, ele só precisa ser um pincel bem firme pra você ter precisão na hora de aplicar. Mas basicamente de olhos, ó, você já consegue fazer um baita de um olho bonito com 3 pincéis, tá?
Você super consegue, super dá certo. Claro que se você quiser fazer de detalhes e tudo mais, aí vai começando a trazer mais opções de pincéis. Eu tô fazendo pra vocês aqui um kit bem enxuto, tá? Então, ó, com 7 pincéis você tem uma maquiagem completa, que na minha opinião fica belíssima, entendeu? Então, assim, tentei trazer um kit aí mais abreviado pra vocês, que vocês pediram, né? E é isso. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Tem muitas outras marcas que eu gosto muito dos pincéis. Eu só falei pra vocês aqui das minhas marcas favoritas, tá? De pincéis. Eu poderia falar de muitas outras, realmente. Tem várias que eu gosto. Eu gosto da Bruna também. É uma das favoritas, só não é a minha favorita, por isso que ela não entrou aqui. Mas eu virei o celular, né? Perdão. Tô totalmente... Hoje tá difícil o negócio do meu lado. Mas enfim, tá? Eu tentei trazer pra vocês os pincéis que eu realmente mais gosto. Mas é o que eu falei, pincel é questão de testar e tal. O importante é entender as funções que cada pincel exerce pra você poder escolher o seu pincel, tá? Essas são as minhas indicações pessoais mesmo. E, enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta, sou de Makeup com 2 As por lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e fui! Tchau!